Todo mundo me disse para ajudar minha irmã a escapar do marido terrível dela, e acabei ajudando ele, na verdade. Minha irmã sempre foi a filha de ouro, enquanto eu me virava sozinha. Quando ela se casou, meus pais deram a ela 50 mil para a entrada da casa, e quando pedi ajuda, minha mãe disse: "Você é inteligente o suficiente para descobrir sozinha." Passei anos economizando cada centavo para comprar uma casa modesta que finalmente fosse minha. Então o casamento dela desmoronou, e em um jantar de família, meus pais me encurralaram. Meu pai disse: "Sua irmã precisa ficar com você até se reerguer, porque o marido dela a destruiu." Eu disse: "Não." Minha mãe me chamou de sem coração, mas me mantive firme porque algo nas lágrimas da minha irmã parecia ensaiado. Viajei a trabalho 2 semanas depois, e quando voltei para casa, 8 dias depois, o carro da minha irmã estava na minha entrada. Imaginei que ela tinha passado lá para fazer eu me sentir culpada e mudar de ideia. Mas quando cheguei à porta da frente, minha chave não funcionou. A porta se abriu e ela estava lá parada com meu roupão, como se fosse a dona do lugar. Mamãe e papai me deixaram entrar com a chave de emergência, e eu troquei as fechaduras por segurança. Então, acalme-se. Minha correspondência estava aberta no balcão, e minhas roupas estavam empilhadas em um canto porque ela tinha mudado as coisas dela para o meu armário. Ela disse ao meu vizinho que ela era a proprietária, e eu era apenas a irmã difícil dela ficando lá temporariamente. Quando fui para o meu quarto, a encontrei dormindo na minha cama. Seus artigos de higiene espalhados pelo balcão do banheiro, e uma pilha de formulários de encaminhamento que ela começou a preencher para redirecionar minha correspondência permanentemente para o nome dela no meu endereço. Ela não estava apenas ficando na minha casa. Ela estava tentando se tornar eu. Mandei ela sair e ela riu na minha cara. E ir para onde? Esta é a minha casa agora. Mamãe e papai concordaram. Você pode dormir no sofá até encontrar outro lugar. Eu disse a ela que não dormiria no sofá da minha própria casa. E ela deu de ombros como se eu estivesse sendo dramática. Eu disse que ela não podia simplesmente tomar minha casa. E ela olhou para mim com um sorriso frio que eu nunca tinha visto antes. Só observa. Tenho feito isso há muito mais tempo do que você brinca de ser bem-sucedida. Você se acha especial porque economizou e comprou uma casinha. Eu pego o que eu quero. Perguntei o que aconteceu com a casa dela e ela revirou os olhos e disse que o marido tirou tudo dela e a deixou sem nada. Perguntei como isso era possível quando mamãe e papai deram a ela 50 mil para a entrada. Ela disse: "Isso não é da sua conta. O que importa é que não tenho para onde ir e você vai ter que lidar com isso." Liguei para minha mãe e ela disse: "Família cuida de família, quer você goste ou não." Peguei uma caixa com as coisas da minha irmã e dirigi até a casa em que ela morava com o marido. Aquela que meus pais supostamente ajudaram ela a comprar, porque eu queria despejar os pertences dela no gramado e tornar isso o problema dela. Mas quando cheguei, o lugar estava condenado, com janelas fechadas com tábuas, ervas daninhas sufocando o quintal e um aviso desbotado na porta dizendo que não era legalmente ocupado há mais de uma década. Essa deveria ser a casa que ela perdeu no divórcio. Foi para lá que os 50 mil foram. Liguei para o marido dela esperando um monstro, mas o homem que atendeu parecia exausto e quebrado. A casa nunca foi dela. Ela me mostrou documentos falsificados antes de nos casarmos, e eu não descobri até que os verdadeiros donos iniciaram processos legais. Perdi meu emprego, quase fui preso, e os 50 mil dos seus pais? Nunca vi nem o cheiro. Ela me disse que foi para reformas em uma casa que nunca foi nossa para reformar. Quando o verdadeiro dono apareceu com a polícia, ele foi quem acabou preso porque o nome dele estava em todas as contas de consumo. Ele passou 1 ano lutando contra as acusações enquanto ela se fazia de vítima, e dizia a todos que ele era quem a tinha enganado. Venho tentando alertar as pessoas há meses, mas todos acreditam em qualquer coisa que ela diz porque ela é muito convincente. Eu não destruí a vida dela, ela destruiu a minha, e agora ela está fazendo a mesma coisa com você. Ele disse que a viu fazer isso em tempo real, a viu chorar sob comando, inventar histórias e distorcer tudo até que ele se tornasse o vilão em uma situação onde tinha perdido tudo. Perguntei por que ele não revidou e ele riu, uma risada oca e quebrada. Revidar como? Ela tem seus pais pagando advogados. Ela convenceu todo mundo de que eu sou o vilão. Quem vai acreditar em mim em vez da mulher chorosa com uma família rica? Quando perguntei se ela já tinha feito isso antes, ele ficou em silêncio por um longo momento. Tem um motivo pelo qual ela se mudou 3 vezes em 5 anos antes de nos conhecermos. Não sou a primeira vítima dela. Sou apenas aquele que finalmente descobriu tarde demais para me salvar. Prestei queixa na manhã seguinte. As lágrimas dela não funcionaram dessa vez.